Queria dar continuidade no que nós temos falado aqui ao longo do mês, né? Praticamente os 3 últimos domingos. Obrigado aí, os irmãos da banda. Bênção. Só que eu elogiei cortar meu microfone. Obrigado. Retiro o elogio. Os irmãos estão me ouvindo bem? Deve estar, né? Porque está com o microfone que o Eliel estava usando. Há relatos de que estavam cantando as músicas que a gente estava cantando lá no Parque Cachoeira. Que eles ouviram daqui. Brincadeira. Irmãos, já tem um mês que nós estamos falando sobre o mesmo tema. Pode colocar, já está aqui. Estamos falando sobre dias contados. Vou fazer um pequeno resumo do que nós falamos ao longo desses últimos 3 domingos. E eu comecei a falar sobre esse assunto exatamente porque nós estamos no começo do ano. Já passou o primeiro mês, inclusive, né? Já passou a primeira semana, inclusive, do segundo mês. Passa rápido. E eu falei aqui que o nosso problema, o problema do casal que briga e que não se entende, o problema deles não é resolvido com terapia. Ouça o que eu vou te falar. O problema do endividado não é resolvido com pagamento, com dinheiro. O problema familiar não é resolvido com uma casa na praia e podendo ir passear aos fins de semana para o litoral. Não resolve nenhum problema desses que eu relatei com essas decisões. Porque o endividado, se der dinheiro para ele, ele paga essa conta, mas ele vai fazer uma nova dívida. O casal que vai na terapia, se não tiver um tratamento adequado, e se for só na terapia, passados 6 meses, vai ter problema novamente. A família que não se entende em Araucária também não vai se entender em Guaratuba, em Matinhos, né? Portanto, nosso problema, irmãos, é a falta de sabedoria. Porque se eu sou sábio, dificilmente eu vou ter um problema financeiro, porque eu tenho sabedoria e eu sei que eu não posso comprar, eu não posso vender, eu não posso fazer essa tal dívida. Se eu tenho sabedoria, eu sei o momento de calar e deixar minha esposa falar, ou então de calar e deixar o meu marido falar. Também tenho sabedoria para pedir perdão, para me arrepender. Sim ou não? A família que está tendo um problema, não adianta ir para a praia. Não adianta ir para a Disney, se pode ir para a Disney. Não é a questão geográfica que traz a paz para a família. O que traz a paz para a família é ter sabedoria. Sabedoria para tratar com o filho. Sim ou não? Tem filhos que acabam com a família? Tem muitos. Sabedoria para lidar com o que está assistindo. Sabedoria para jantar de vez em quando fora com a esposa. Tudo isso vai trazer um ambiente familiar. Mas se eu não tiver sabedoria, não vai resolver. E pensando nisso, eu falei, não, eu quero que nós todos possamos adquirir conhecimento, sabedoria. E aí eu fui para Salmos 90, põe para mim Salmos 90, versículo 12. Eu vou só passar por aqui, porque nós já falamos. Moisés tinha um grande trabalho pela frente, e ele ora pedindo, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Então, quer dizer, Moisés ensina aqui que tem uma forma para você ter sabedoria. E essa forma para você ter sabedoria é aprender a contar os dias sobre a terra. Tá, mas não é contar assim, dia 10 é segunda-feira, dia 15 é... Não. É contar como o Senhor conta. E foi sobre isso que nós falamos aqui ao longo desses últimos domingos. Se você não esteve aqui, ouça no YouTube. As mensagens estão todas lá, né, Murilo? Todas lá no YouTube. Mas Moisés pediu, eu preciso aprender a contar os meus dias. Senhor, me ensina a contar os meus dias. E então Moisés agora, nós vemos por relatos bíblicos, que ele adquire sabedoria. Mas é interessante que, deixa eu te falar uma coisa.
existe uma rede, existe oponentes, oposições que querem te impedir de ter sabedoria, sim ou não? Existe uma opressão contrária. E nós falamos sobre isso também. Nós vemos na vida de Moisés. Lá em Êxodo, no capítulo 4, se você tiver uma Bíblia, pode deixar lá em Êxodo 4, que é ali que nós vamos ficar. Êxodo 4 mostra o momento que Deus chama Moisés para um grande projeto, para uma grande missão. Qual seria essa grande missão? Libertar os hebreus do Egito. Moisés pensou e falou: nossa, eu vou ter que enfrentar Faraó, o homem mais poderoso do Oriente, né? Não vou conseguir. Poxa, eu vou ter que guiar por 500 quilômetros aproximadamente. Quase 3 milhões de pessoas era o número de hebreus que estava no Egito. Só homens que pegavam em espada, homens que pegavam em armas, era 600 mil, fora mulheres e crianças. Naquela época não tinha anticoncepcional, não tinha preservativos, não tinha televisão também, e nem internet. Você vê quantos empecilhos tem para que a gente procrie. Então, quer dizer, tinha muitos filhos, aproximadamente 3 milhões de pessoas para ele guiar pelo deserto. Deserto, calor, à noite frio. Ele falou: Deus, acho que o senhor está assim, tá enganado, não é eu não. Aí Deus fala assim: não, é você. E eu vou te dar 3 provas. Se você for falar com os egípcios, com Faraó, com as autoridades dos hebreus, mostre esses 3 sinais para eles. E foi sobre isso que nós falamos nos últimos 2 domingos, sobre um primeiro sinal e o segundo. O primeiro sinal foi o cajado que se transformou em serpente. Lembram disso? Deus falou: o que você tem nas suas mãos? Ele falou: tem um cajado. Aí o Senhor falou: pega esse cajado e joga ele no chão. Ele joga no chão. Quando o cajado bate no chão, ou toca o chão, ele se transforma numa serpente. Moisés corre, o Senhor fala: volta, e pega ela pelo rabo. A hora que ele pega, a serpente volta a ser um cajado. E nós falamos o que significa isso. Significa que você precisa aprender a lidar com a serpente. Sabe por quê? Porque existe uma serpente que não quer que você adquira sabedoria. Porque se você não tiver sabedoria, você vai continuar tendo problemas familiares, você vai continuar tendo problema financeiro, você vai continuar tendo problemas espirituais, você vai continuar tendo muitos problemas. Então o Senhor quer te dar sabedoria, mas você precisa aprender a lidar com a serpente. Amém ou não amém? Salomão, em um momento, tem uma experiência com Deus e Deus fala: pede o que você quer, Salomão. E Salomão fala assim: eu quero sabedoria. E a Bíblia fala que ele foi o homem que edificou o templo que foi gerado no coração do pai dele. Portanto, sabedoria edifica o nome do Senhor também. Até hoje é reproduzido o templo de Salomão pela Igreja Universal. Tem aqui em Curitiba uma miniatura, né? Mas o grandão está lá em São Paulo, no Brás. Depois nós vemos o segundo sinal. O Senhor falou para Moisés: se ainda você transformando na frente dos egípcios o cajado em serpente, e depois a serpente voltar a ser cajado, você faz um segundo sinal. Qual sinal? Aí o Senhor fala para Moisés: traz a sua mão junto ao peito. Como que é trazer a mão junto ao peito? Bater no peito. Depois de batido no peito, Deus fala: olha para a sua mão. Ele olha para a mão e o braço está todo branco e com lepra. Moisés, poxa, fica preocupado, porque a lepra reclui as pessoas, elas não podem estar em lugar nenhum e morre, mata. O Senhor fala: bate de novo no seu peito, traz a mão junto ao peito. Quando ele traz, a mão volta a estar como antes. O que eu entendo por isso? Que além de eu aprender a lidar com a serpente, eu preciso aprender a lidar com a minha própria carne. Porque a sua própria carne milita contra o seu espírito. A sua carne sempre quer o pecado, a sua carne nunca se converte. Vamos falar isso junto? Você vai falar: minha carne nunca se converte. 1, 2, 3 e... a carne nunca se converte. Sua carne nunca vai se converter. Você pode ser santo. Eu lembro de um pastor que ele, durante a juventude, usou muita maconha. E quando ele
Quando ele anda na rua e sente o cheiro de maconha, ele fala, nossa, mas era bom usar maconha. Eu lembro quando era moleque, meu. Olha, isso aí é o quê? A carne dele falando. E a carne gosta do pecado. Ou você vai mentir? A carne é suja. E por mais que você mantenha ela limpa, a hora que você soltar ela, ela vai direto para o chiqueiro. É igual um cachorrinho. Você limpa o cachorrinho, ensina o cachorrinho a falar, põe roupa no cachorrinho, escova os dentes do cachorrinho. Mas a hora que você soltar o cachorrinho, se ele vê um poste, ele vai levantar a perna. Porque é cachorro. A sua carne é a mesma coisa. Sua carne está limpa, você levanta as mãos para os céus, você pula, canta. Eu faço isso também. Eu conduzo a minha carne para se dobrar, mas é suja. A sua carne é suja. Chuta o cantinho do seu armário com o dedinho para você ver se não vem na hora uma meia dúzia de palavrão. Vem ou não vem? Fecha um motociclista pastor para você ver se ele não xinga até sua terceira geração. Ou pelo menos tem vontade, né? Se segura. Ou você está no carro, passa aqueles... Lá em São Paulo tem muito, né? Motoboy. E sai buzinando, e se você está um pouquinho atrapalhando, ele mete o pé no retrovisor do carro. Aí o que você faz? Deus abençoe, eu tenho condições de trocar o retrovisor aqui, vai na paz do Senhor. É assim que você fala? Esses dias a menina postou lá, essa semana, tirou a foto do carro dela e o para-choque solto. Daí ela escreveu assim, motoboy desgraçado, que você se exploda no caminho. Ela não é crente, não é cristã. Mas ela só verbalizou, porque um cristão pensa igual. Que quebre a tíbia, que frature a bacia. Crente xinga de outro jeito, né? Que se lasque amaldiçoado. Que o Senhor não tenha misericórdia de ti, ó homem do inferno. É o jeito como os crentes xingam, né? Seu fariseu, sepulcro caiado, dentro de você só tem morte, desgraça do inferno. O sangue de Jesus nunca te alcançará. É o jeito como o crente xinga. Ainda estende a mão assim para sair o raio da maldição. Que o sangue do Senhor nunca te alcance, amaldiçoado dos infernos. E sai assim o raio. Motociclista leva até um choque, fala, nossa, que estranho, acho que é nervo ciático. Já pegou, o cara já tá mal lá na moto, com o nervo ciático já inflamou, né? E o Márcio vem de moto, não é assim, Márcio? Ciclista, o cara anda de bicicleta. O cara vem pelo lado e o ciclista tá ali. Aí passa pertinho, o ciclista fala o quê? Opa, graças a Deus que nada me ocorreu. Vai em paz. Desgraça, não tá me vendo não. Aí xinga ele de boi. E por aí vai. É bom parar, né, Bruno? É melhor parar. Só quero mostrar para você que a sua carne é suja. Portanto, se você deseja ser um homem sábio, aprende a contar os dias. Mas saiba, sua carne vai tentar fazer você não ser sábio, não permitir que você conte os seus dias. Contar os dias é você entender em que fase da sua vida você está. Nós falamos aqui sobre os 7 anos. Ano do conhecimento, primeiro ano. Ano do trabalho, segundo ano. Ano da aliança, é o ano que você casa com aquilo que você fez, terceiro ano. Ano dos frutos, ano da oportunidade, quarto ano. É o ano dos frutos que nós damos ao Senhor. Quinto ano, o ano dos frutos que você deve comer. Sexto ano, o ano dos frutos dobrado. E sétimo ano, o ano do descanso. O oitavo ano, dá início novamente. Está lá no YouTube, assista. Se eu não consigo identificar em que momento que eu estou vivendo da minha vida, eu vou fazer dívida, eu vou brigar com a esposa, eu vou... né? Eu estava ouvindo a história essa semana... E o marido falou que a esposa, quando está de TPM, é o fim do mundo. Alguém tem essa experiência? Aí ele falou assim que um dia estava discutindo com ela, e aí ele falou assim para ela, nossa, mas você fica tão brava, né? Como que é, Bruna? Perda, né?
Que hora que ele fala perda? Perda. Ah, já identificou o homem. Já me corrigiu. Ele falou assim, olha, não sei o quê. Você, perca, né? Ele falou de perder, né? Perca não sei o quê. Daí ela falou assim, que perca? É perda, perda. Quer dizer, na briga ela corrigiu o português dele. Eu quero falar uma coisa para você. Se você não entende o tempo da sua esposa, você vai ter o dobro de problema. Tem momento que é melhor você só falar amém. Tem outros momentos que você vai... Traz uma água para mim que eu esqueci minha garrafinha. Mas vamos seguir aqui para frente que eu tenho bastante coisa para falar. Esse é o segundo sinal. O primeiro sinal é o sinal da vara. O segundo sinal é o sinal da carne. E o terceiro sinal que o Senhor dá para Moisés, está lá no versículo 9. Pega aí a sua Bíblia, diz assim, ordenou-lhe, vou começar do 7. Ordenou-lhe depois, Êxodo 4, versículo 7. Ordenou-lhe depois, agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando o atirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor, se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. E se ainda não acreditarem nestes dois sinais, nem derem ouvido, tire um pouco de água do Nilo, tirar um pouco de água de um rio chamado Nilo, e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se tornará em sangue. Obrigado, Tiago. Então, esses sinais aqui que nós estamos lendo são os sinais que Deus deu para Moisés. O terceiro sinal que Deus deu para Moisés, quando ele fosse falar com os hebreus, e com os egípcios, e com Faraó, se eles não acreditassem, ele deveria pegar a água do Nilo, jogar a água do Nilo no chão, quando tocasse a terra seca, aquela água deixaria de ser água e tornaria em sangue. Bom, olha aqui para mim. Eu creio que Deus tem um projeto muito poderoso para a sua vida em 2021. Você precisa crer nisso e aprender a lidar com a serpente. Você precisa crer nisso e aprender a lidar com a sua própria carne. E terceiro, você precisa crer nisso e aprender a lidar com o mundo. Porque essas são as três forças que vão tentar te destruir e não permitir que você seja uma pessoa sábia. Não permitir que você saiba contar os seus dias sobre a terra. Essas são os seus três oponentes maiores. O diabo, você mesmo e o mundo. É engraçado que ele fala, pega a água do rio Nilo e jogue jogue a água, quando tocar a terra ela se transformará em sangue. Deixa eu te falar uma coisa aqui, isso aqui só faz sentido se você entender o que significa o Nilo. O rio Nilo é o maior rio do mundo. Não tem rio maior. Mais de 7.000 quilômetros de extensão. O rio Nilo passa por 10 países. Sudão, Etiópia, Egito, Uganda. Uganda é a nascente do rio. Ele passa por 10 países. Ele alimenta a agricultura desses 10 países, porque o local aonde está esses países são desértico, é arenoso o solo. Só o Nilo que resolve o problema. Então, é interessante que não existe, olha para mim, não existe Egito sem Nilo. Se não houver o rio Nilo, não existe Egito. E é interessante que o Senhor fala para Moisés, pega a água do rio Nilo que eu vou transformar em sangue. É engraçado, o Nilo é a energia do Egito. O Egito simboliza o mundo. O Nilo significa a energia do mundo. Significa a força do mundo. O Nilo significa a força do Egito. E eu estava pensando, qual é a força? Ouça o que eu vou te falar. Qual é a força do mundo? Qual é a energia do mundo? E depois de pensar, eu cheguei a uma conclusão.
que o mundo tem 3 fontes de energia. Primeira fonte de energia é o poder. Você sabe, eu estava pesquisando e o João Dória, governador de São Paulo, ele tem uma fortuna declarada, de 187 milhões de reais. 187 milhões de reais. Se ele gastar 1 milhão por dia e não fazer mais nada, ele tem para gastar 1 milhão por dia até quase com 200 anos. O que um homem desse decide se enfiar na política? Por que ele quer ser governador? Aí você vai mais longe, por exemplo, o Donald Trump. O cara tem torres no meio de Nova York, tem resorts, tem uma fortuna declarada de 3,7 bilhões de dólares. 3,7 bilhões. Para que um homem desse inventa de ser candidato a presidente dos Estados Unidos? Quando ele estava como candidato, expuseram a vida pessoal dele em pontos que ninguém sabia. O atual presidente, o Joe Biden, 78 anos, uma fortuna de 9 milhões de dólares. Não era para estar cuidando dos netos, não era para estar viajando, para estar curtindo. O que vai enfiar a cara para ser presidente da maior nação do mundo atualmente? A potência, ter que lidar com problemas, virar meme na internet, a troco de quê? A troco de poder. O que move o mundo hoje é o poder. Então nós temos alguns visitantes aqui, inclusive sejam bem-vindos, né? Todos os visitantes, muito bom recebê-los. Mas eu fico pensando, se chegasse o Issan aqui, o prefeito, nós iríamos receber ele como nós recebemos todos os visitantes? Possivelmente eu iria honrá-lo, porque a Bíblia diz para honrar as autoridades. Eu iria dizer, hoje nós temos a visita do prefeito da cidade. Por favor, senhor Issan, fique de pé. Queremos orar pelo Senhor, abençoar a cidade por intermédio da mão do Senhor. Isso é um tipo de poder. E você sabe, o mundo gira em torno do poder. Vocês acreditam nisso que eu estou falando? Testifica disso também? Quem tem mais poder pode mais. Quem tem mais poder é mais bem recebido. Quem tem mais poder vai em lugares melhores. É o poder que manda. O prefeito daqui tem um hotel com heliponto, porque ele anda de helicóptero. Tem posto de gasolina, e isso gera poder. E deixa eu te falar uma coisa, o mundo corre atrás do poder, é uma fonte de energia. É interessante que Deus fala para Moisés, pega a água do Nilo, a água que mata a sede do Egito, joga no chão que eu vou transformar em sangue. Sangue fala de morte. Aquilo que é energia para o mundo, para Deus é nada, é morte. Portanto, eu quero dizer para você que nós precisamos aprender a lidar com o mundo. E o mundo trata como fonte de energia o poder, mas nós não. Olha o que a Bíblia diz. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí, por favor. Em Mateus 20, versículo 25. Mateus capítulo 20, versículo 25. Diz assim, Jesus chamou os discípulos e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então olha que interessante, como que o mundo funciona? O mundo funciona assim, o maior come o menor, o maior exerce domínio sobre o menor.
Os poderosos são quem tem a prioridade, são os primeiros. É assim no mundo. Essa é a fonte de energia do Egito. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Não é assim que o Senhor indicou aos seus discípulos para viver. Os discípulos de Jesus vivem diferente. Os discípulos de Jesus, eles vivem servindo. É isso que Jesus falou. Jesus falou, eu vim para servir, vocês também devem servir. Não é assim no nosso meio. A fonte de energia da igreja não é o poder. Deixa eu te falar uma coisa. O diabo não obedece pastor porque ele é pastor. O diabo obedece àqueles que exercem domínio sobre esse mundo. E isso é para todos aqueles que entregaram a vida para Jesus. É para você. Você pode orar, você pode expulsar demônio. Você pode pedir ao Senhor e orar por cura quando o seu filho estiver enfermo. Não precisa ser o pastor, não precisa ser o líder, pode ser você. Porque no mundo é assim. Lá no Egito a fonte de energia é o poder, mas no nosso meio não. No nosso meio você tem todo o poder porque você está revestido de Cristo. A fonte de energia do mundo é o poder, por isso os homens... Você já parou para pensar que um candidato para vereador gasta muito mais do que ele vai ganhar ao longo dos 4 anos recebendo salário de vereador? É uma conta louca, maluca. Se ele ganha 10 mil reais por mês, ao longo de 48 meses, ele teria recebido quase 500 mil reais, não é isso? Mas ele gasta 500 mil reais numa candidatura. Tem alguma coisa errada. Sabe qual que é o erro? A fonte de energia. A fonte de energia do mundo é o poder. Você não se move com base no poder. Você se move com base no serviço. Nós trabalhamos para o Senhor. Nós servimos ao nosso irmão. Nós servimos ao Senhor. Creia nisso. Você pode dizer amém? Sabe outra coisa que eu estava pensando? Deus fala para Moisés. Moisés, joga a água do Nilo no chão, e a água transforma em sangue. Quando toca o chão, quando toca o solo. O Senhor estava querendo mostrar para Moisés, que ainda que o Egito era muito forte, e o Nilo exercia muito poder, o Senhor era mais poderoso que o Nilo. A fonte de energia do mundo é o poder, mas também tem outra fonte de energia. Eu estava pensando, o que move o mundo? E eu cheguei a uma outra conclusão. A luxúria move o mundo. E antes que você pense, luxúria não tem nada a ver com luxo. Muitas pessoas pensam que luxúria está relacionado com coisas luxuosas. Luxúria é a sensualidade exagerada. Então, quando você vê alguém que comprou um carro bacana, não fala, nossa, que luxúria. Que não tem nada a ver. A roupa que a pessoa usa, não é isso. Luxúria é tendência excessiva ao desejo sexual. E hoje tudo tem apelo sexual. Você já percebeu? Tudo tem apelo sexual. Um perfume da Boticário tem apelo sexual. As datas comemorativas têm apelo sexual. Por quê? Porque é uma fonte de energia para o mundo. Na verdade, para mim, a Xuxa Meneghel, sabe? A Xuxa, foi, eu penso, você pode não pensar assim, mas ela foi uma precursora das gravidez de garotas solteiras. Porque ela teve a filha, lembra quando ela estava grávida e ela pintava a barriga, isso há 25 anos atrás, talvez. Ia para o programa dela, não tinha pai, o pai não estava mais junto, engravidou e pronto, acabou. Criou a filha sem pai. E você sabe, nós vemos isso a cada dia, aumentando. E agora, dia 30 de dezembro de 2020, foi aprovado a lei por mais de 60% do Senado da Argentina, o aborto. Sabe o que significa isso? Pode transar quanto você quiser. Se der errado, e você ficar grávida, o governo permite que você aborte. Até com 14 semanas. 14 semanas, o bebê já tem dedo, unha e digital.
mas com até 14 semanas, a República da Argentina permite que as mulheres cometam um aborto, porque é uma gravidez indesejada. Quer dizer, teve relação sexual na rave, teve relação sexual na rua, teve relação sexual no pancadão nas avenidas, depois a gente resolve isso. Matam a criança. Olha, isso eu não sei se você viu isso, mas lá na Argentina foi uma festa que reverberou até aqui no Brasil. Gente postando, estou emocionada com a conquista. Conquista do quê? Conquista do assassinato. Ah, não, pastor, eu não penso isso. Você pensa o que você quiser, mas é assassinato. A Bíblia trata um ser dentro da mãe como uma pessoa, que inclusive já tem uma história. Nós vemos isso com com Jacó e Esaú. Dentro do ventre já tinha 2 povos. Dentro do ventre já tinha 2 povos. Quando Maria ficou grávida, já sabia que antes de ficar grávida, o anjo apareceu e falou: você está ficando grávida, e esse filho vai libertar. Ele vai ser o libertador, é o filho da promessa. Estava no ventre ainda. Então, olha, quantos libertadores não vão ser mortos lá na Argentina? Quantos profissionais não vão ser mortos? E não se iluda, vai chegar aqui no Brasil também, é questão de tempo. Você sabe disso, né? É questão de tempo. Não vai demorar muito para isso acontecer. Isso é o quê? Isso é a luxúria ganhando espaço. E luxúria é o quê? É o sexo desenfreado, o desejo excessivo pelo sexo. Isso move o país, move. Isso move a nação. Você percebe isso também ou só eu que percebo? Você liga a televisão, você percebe isso o tempo todo. Você vai ver os programas de televisão, as músicas. Quais são as músicas que estão tocando por aí? As músicas mais conhecidas, músicas que viraram hit. É música obscena. É a música falando senta. É a música falando do órgão genital do homem e da mulher. Isso é o quê? Isso é a força que move o mundo. É o Nilo do Egito. E a Bíblia fala que o Senhor transforma isso em sangue, em morte, em destruição. Portanto, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Se você quer ter sucesso ministerial, sucesso familiar, sucesso como marido, como esposa, sucesso como empreendedor, sucesso como homem, como mulher, você precisa aprender a lidar com o mundo. Você precisa entender que isso é energia para o mundo, mas para o Senhor é morte. É uma música legalzinha. É uma música bacana que até as crianças sabem dançar. Mas isso está gerando morte. Para o Senhor é morte. A fonte de energia do mundo é morte para o Senhor. Põe aqui para mim, por favor. 1 Coríntios 7:2. Já está aí? Caramba. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. Cada mulher o seu próprio marido, cada marido a sua própria esposa. Hoje com o celular, você tem imagens do mundo inteiro aqui, de todas as mulheres, de pornografia. Talvez há 15, 20 anos atrás, para o homem ter acesso à pornografia, ele tinha que comprar uma revista, que ficava na parte de cima das bancas de jornal, exatamente para que não ficasse na altura dos olhos. Se alguém quisesse ver pornografia, tinha que olhar lá para cima. Hoje nem banca de jornal tem mais. Aqui em Araucária eu não sei onde tem uma banca de jornal. Chega tudo aqui, no celular. Portanto, irmãos, isso é a força que move o mundo. Pornografia, fornicação, os prostíbulos. Aí deram um nome, para não ser prostíbulo, colocou casa de massagem. Aí o marido não está tendo relação íntima com a esposa e fala, eu vou para a casa de massagem. Aí ele recebe uma massagem realmente nos ombros e também recebe outras coisas, e beijos,
Aí alguém pensa, mas é melhor eu ir com uma profissional, porque aí eu não tenho uma amante. Olha, o mundo, deixa eu te falar uma coisa, não é porque todo mundo faz que se torna correto. Não é porque todo mundo está fazendo que agora o errado virou certo. O desejo para o homem é para a esposa, o desejo da esposa é para o marido. Nós vamos ter um curso de casais aqui. Provavelmente no fim do mês de março, na segunda quinzena do mês de março, nós vamos começar. E eu queria motivar muito a você estar aqui com a gente. Eu e a pastora Bruna, de dezembro para cá, a gente tem orado sobre isso, juntado matérias sobre isso, estudado sobre isso, e estudado excepcionalmente sobre a questão íntima, o sexo. Eu quero muito que você participe disso. Vai ter um valor para que você pague, para que você valorize. Depois nós vamos passar maiores informações, nós estamos elaborando isso ainda. Nós vamos falar no curso de casais sobre as telas, celular, tablet, notebook, televisão, quanto isso tem destruído relacionamentos. Na Grã-Bretanha, o Facebook já é o maior motivo de separação entre os entre os casais. Então, deixa eu te falar uma coisa, a luxúria, o desejo desenfreado pelo sexo, se tornou uma força para que o mundo exista. Ouça isso que eu vou te falar, mais ou menos, a cada hora, são criados 78 filmes pornográficos. Dá 1,3 por minuto no mundo todo. Dá para acreditar nisso? Filme pornográfico de todos os tipos, desde filme pornográfico gravado em casa até as maiores empresas. A indústria pornográfica, ela gera mais recurso do que o Walmart. É um absurdo, é um negócio descomunal. Por quê? Porque as pessoas hoje ficam em casa. Bom, vamos seguir aqui, senão nós vamos entrar nisso aqui, falar sobre o curso de casais. Mas eu preciso que você entenda que essa questão é uma questão que se tornou uma força motriz do planeta. É o que gira o planeta. Esse é o segundo poder. É a segunda fonte de energia. É o Nilo do Egito. E a terceira, eu estava orando sobre isso, sabe? Eu falei, Senhor, quais são as forças? E sabe, eu cheguei à conclusão, estudando, que a terceira força é o entretenimento. O entretenimento se tornou uma força. Quer dizer, nós vivemos em dias tão difíceis, em dias tão estranhos, que, poxa, qual que é o problema, né? Qual que é o problema de um churrasquinho? Qual que é o problema do futebol? Qual que é o problema? Realmente, todas essas coisas não tem problema. Eu amo churrasco, eu amo futebol. Hoje meu time vai ganhar, às 15 horas, Palmeiras na cabeça. Aê, gostei. Deixa eu te falar uma coisa. Mas sabe o que é interessante? Porque lá em Salmos capítulo 1, fala assim que o Senhor deve ser o meu prazer. Põe Salmos 1, por favor, aí. Salmos 1, versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Põe o próximo. Ao contrário, sua satisfação, seu prazer está na lei do Senhor. Sabe o que acontece na casa de muitas pessoas? O entretenimento se tornou a satisfação. O entretenimento dá muito mais satisfação do que o Senhor, do que a palavra. E eu não estou dizendo contra isso, contra o entretenimento. Entretenimento é bom, mas você precisa saber até onde que é bom. Até onde que vale a pena você ter entretenimento no lugar de estar na igreja, no prédio, junto com os irmãos adorando ao Senhor. Ah, é religião, isso é religião.
Ó, isso aqui não é religião não, isso aqui é fogueira. Isso aqui é fogueira, e é na fogueira que a serpente é revelada. A Bíblia fala que uma ocasião, Paulo naufragou. Estava num barco, naufragou. Ele foi nadando, chegou numa ilha, se eu não me engano, a ilha de Creta. Chegou lá, eles estavam todos com frio, molhados. Paulo falou assim, eu vou fazer uma fogueira. E ele faz a fogueira. Quando ele acende a fogueira, com um calor, sai uma víbora, uma serpente do meio dos galhos. E pendura no braço de Paulo. Os moradores da ilha falam, se esse cara se livrou do náufrago, ele agora não se livra dessa serpente. A Bíblia fala que Paulo chacoalhou o braço, a serpente caiu na fogueira e ela morreu. Eu acho interessante porque a serpente foi evidenciada só quando houve calor. Alguém pode dizer que isso aqui é religião, mas eu quero dizer uma coisa para você. Isso aqui é fogueira, é aqui, muitas vezes, que a serpente vai ser revelada. É ouvindo uma palavra, é no momento do louvor que muitas vezes a lágrima desce. Que você percebe quem você está sendo. É muitas vezes nesse momento que você está no espelho, contemplando o Senhor, porque no dia a dia você não faz isso. E você sabe, Satanás quer colocar na sua cabeça que isso aqui não é importante. Que é mais importante muitas vezes você estar com a família. Que é mais importante muitas vezes você estar no parque ou dormindo. Eu quero dizer para você, isso é um pensamento maligno. É importante você sair com a família, é importante você brincar com seus filhos, eu faço isso. Mas eu quero te falar uma coisa, separe o dia do Senhor. É importante que você separe o dia do Senhor. Essa reunião aqui é importante para os seus filhos, você que é pai. É importante para fortalecer a sua fé. É importante para gerar fé. É importante para gerar esperança. É importante para que você saiba que você não está sozinho. É importante para que você ouça uma palavra. Portanto, não perca a batalha para o entretenimento. Não perca a batalha para o Faustão. Não perca a batalha para a televisão. Não perca a batalha para as horas que você fica à frente do celular. Buscando respostas nas redes sociais. Buscando frase do Tiago Brunet. Buscando frase do Paulo Vieira, buscando frase do Pablo Marçal. Busca a frase que Cristo já colocou. Essas frases mudam a sua vida. Mas gasta tempo procurando coisas. Deixa eu te falar uma coisa. A resposta está aqui. A questão é você separar tempo para isso. E o entretenimento se tornou um oponente. Porque nós trabalhamos tanto, fazemos tantas coisas. Temos tantos compromissos, leva a filha para a escola, busca, leva o filho para a natação, busca, vai trabalhar, volta, passa no mercado. E são tantas coisas que a hora que você está tranquilo, você quer o quê? Entretenimento. É a mentalidade do balneário, né? Na década de 90, década de 80. Os balneários, é festa, é férias. As pessoas, é interessante você estudar um pouco sobre isso. Na década de 80 começou a poluição nas praias, a sujeira nas praias, porque a mentalidade de férias diz que você não tem nem que tirar a garrafinha de água que você usou para beber água na praia. Então alguém vai vir tirar, que eu estou de férias. Eu estou no shopping, eu não tiro a bandeja da onde eu estou sentado e ponho lá no local adequado. Eu comi, deixo lá o McDonald's, tudo lá, levanto e saio com a minha família. Eu estou passeando. É a mentalidade do entretenimento. Está errado, não é assim. Você precisa ter um posicionamento. Aprenda a lidar com o mundo. O combustível do mundo é poder, luxúria e entretenimento. Não entre por esse caminho. Não entre pelo caminho do poder. Não pense que você que é o marido, você que é o pai, você é o poderoso. Poder não está ligado com autoritarismo. Poder está ligado com autoridade. E nós somos autoridade à medida que nós somos parecidos com Cristo. É isso que nós vemos em Gênesis. Imagem e semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Portanto, a autoridade não está ligado com voz grossa. A autoridade não está ligado com tapa na mesa.
Autoridade não está ligado com estupidez. Autoridade está ligado com imagem. Autoridade não está ligado a valor financeiro. Não está ligado a carteira recheada, conta de banco. Não. Autoridade está ligada à imagem. Quanto mais você parece com Cristo, mais autoridade você exerce. Não pense que você se torna mais tranquilo depois de ver pornografia, ou depois de ter tido uma relação sexual, ou depois de ter conhecido uma mulher no seu trabalho que faz você se sentir bem, ou um homem que te elogia. Não, isso não resolve. Isso é energia para o mundo, mas para nós é diferente. Para você é diferente. Sua vida é do Senhor. Sua fonte de energia não é a luxúria. Sua fonte de energia é Cristo. Não pense que o entretenimento vai trazer paz para você. Não vai. Entretenimento não pode trazer paz para você. Só quem pode trazer paz para você é o príncipe da paz. Você sabia que a faixa etária, a idade média do consumidor de jogos de console, de videogame, é de 37 anos. De 10 anos para cá aumentou, porque antes era 18, 19, agora a faixa etária, ou a idade média do consumidor de jogos de videogame subiu para quase 40 anos. É um número absurdo. Na década de 70, 85% dos homens com 33 anos já estava casado. Hoje não, sabe por quê? Por causa da luxúria, por causa do entretenimento, por causa do videogame. A pessoa não sabe lidar com a própria vida. Como que ela lida com as finanças? A pessoa não sabe conduzir a própria vida. Como que ela aprende a lidar com o sexo oposto? Aí acontece esses absurdos que nós vemos aí na mídia. Cara matando a esposa, uma mulher bonita lá na minha região. Estudei com a moça. Matou a moça por causa de uma discussão, por causa da final do jogo do Palmeiras e Santos. Matou a facada. Vocês viram isso? Alguém viu isso? Lá do ABC, estudou comigo a moça. Moça educada. O rapaz eu não conhecia. Casado, tem uns gêmeos, 2 meninos gêmeos de no máximo 3 anos. Assistiram o jogo, a esposa possivelmente riu do marido. O marido esfaqueou ela, matou. Cortou, picou a mulher, a moça. 30 anos, 32 anos. Sabe por quê? Porque não sabe lidar com esse tipo de coisa. Não foi treinado. Andou com base na fonte de energia do mundo. Poder, entretenimento, luxúria. Mas eu declaro em nome de Jesus que você não anda com base na fonte de poder do mundo. Fonte de energia do mundo. Sua fonte de energia não é o seu comércio. Sua fonte de energia não é o seu salário. Sua fonte de energia é Cristo, que te dá o comércio, que te dá o salário, que te dá condições. É Ele. É para Ele, por meio dEle. Nós confiamos nele. Ele é o centro. Eu oro em nome de Jesus para que a gente seja uma igreja cristocêntrica. Cristo no centro. Mas pratique isso na sua casa. Pratique isso no seu lar. Queria que você ficasse de pé.